Era rodeada de olivais e vinhedos, que desciam das encostas formando degraus. Pouso obrigatório de caravanas que vinham de Damasco ou de Jerusalém, por isso mesmo, lugar mal frequentado e de má fama. Possuía vários poços de água e albergues para caravaneiros e floresciam ali as tendas de ferreiros, carpinteiros e outros artífices que trabalhavam para atender às necessidades das caravanas. Nazaré ficava bem no centro da Galileia que, por sua vez, era região desprezada pelos judeus, por ser habitada por homens rústicos, pouco fiéis às leis e aos ritos judaicos. Por isso os judeus diziam deles, esse povo sentado nas trevas e nas sombras da morte. Realmente gente de sangue impuro, mistura de sírios, fenícios, babilônios e gregos e, quando o nome de Jesus começou a ser citado como o Rabi poderoso, os judeus escarneciam, dizendo e cuspindo de lado, não sairá profeta da Galileia. E quando verificaram que ele era de Nazaré, então exclamavam perguntando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E muito mais tarde, após o batismo simbólico de Jesus, ao organizar-se o quadro de discípulos, convidaram a Natanael, de Caná, a segui-lo, e este repetiu o mesmo refrão, duvidando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Seus habitantes, sobretudo os mais pobres, usavam uma túnica de estamenha, amarrada à cintura por um cadarço de linho, andavam descalços ou com uma sola de madeira presa aos pés. Nazaré não ficava propriamente na estrada de caravanas, mas a uma pequena distância desta, a estrada principal passava por Séforis, a capital da província, cidade importante, a meio-dia de jumento de Nazaré, onde havia escolas, academias e inúmeras sinagogas, cujos letrados estavam sempre ao corrente das emendas e alterações que, em Jerusalém, se faziam nos textos, pelas academias maiores dirigidas por Hilel, por Shammai e Nicodemo. Em toda a Palestina a sociedade era dividida em homens puros e impuros, cultos, de genealogia pura, cumpridores exatos da lei, denominados chaverins, e incultos, rústicos, homens da terra, de genealogia obscura, confusa, misturada a raças impuras, denominados aaretes. Na Galileia predominavam os homens da terra, os impuros, mas era ela a região mais bela da Palestina. Até a fala dos galileus era diferente e tida como bárbara. Tão diferente que Simão Pedro, no pátio de Anã, à beira do fogo, naquela noite fria e triste em que o mestre estava sendo julgado, tentou negar ser seu discípulo, quando interpelado por uma mulher do serviço de casa, mas foi por ela imediatamente desmascarado quando ela disse, tu és também dessa gente, pois te reconheço pela fala. Na cidadezinha todos se dedicavam ao trabalho, sol a sol, pois eram pobres, quase que sem exceção. Aliás, todo israelita que se prezava aprendia um ofício. Havia um refrão dizendo, aquele que não ensina um ofício a seu filho prepara-o para salteador de estrada. Paulo de Tarso, por exemplo, era tecelão, Nicodemo era barbeiro, Judas, oleiro, José, carpinteiro e o próprio Jesus, após a morte de seu pai, que se deu no ano 23, concorreu à manutenção da família, trabalhando no mesmo ofício, quando os seus irmãos afins também já se haviam casado. Infância e juventude do Messias. Desde que seus pais voltaram a Nazaré, vindos do exílio demorado, o menino começou a frequentar a sinagoga local, acompanhando a família aos sábados, para aprender a orar segundo os ritos e se instruir na Tora, porém, logo depois, suas extraordinárias qualidades puseram-no em franca evidência, não só perante os mestres como perante os colegas, criando-lhe hostilidades de muitas espécies. Isso obrigou seus pais a providenciarem sua instrução primária na própria residência, com auxílio do azan da sinagoga local. Ele era realmente diferente das demais crianças e não as acompanhava em suas diversões e correrias, possuía uma inteligência fora do comum e uma seriedade que constrangia e irritava todos. O templo local era uma vasta sala rústica, com duas ordens laterais de colunas, com tabiques de madeira, separando os homens das mulheres. Aos lados havia bancos e, ao fundo, um estrado elevado, contendo um armário para guardar os rolos das escrituras e os símbolos judaicos, que eram três, a saber, a miniatura da Arca da Tora, o cacho de uvas e o candelabro de 7 braços, uma mesinha de pernas altas, com estante.
para facilitar a leitura dos rolos, e, à frente do estrado, vários assentos especiais para as pessoas mais importantes do lugar, que permaneciam com a frente voltada para a assistência. Eram os chamados primeiros lugares aos quais Jesus se referiu em uma de suas parábolas. Logo abaixo existia uma cadeira de pedra chamada o trono de Moisés, onde se colocava o Azan, rodeado dos 7 conselheiros letrados, que usavam túnica ritual preta. Depois do púlpito ficava o povo, sentado em pequenos bancos rústicos, agrupados segundo as profissões e condições de pureza e impureza. Na hierarquia profissional eram consideradas profissões mais elevadas e dignas, as de ourives, fabricantes de sandálias, roupas e paramentos, e inferiores, as de tecelão, curtidor, tosquiador, vendedor de ungüentos e perfumes, estes dois últimos considerados de má fama, por lidarem mais particularmente com mulheres. Mais afastados ficavam os sem profissão, os mendigos e, ainda mais longe, os almocreves, os que recolhiam as sobras das colheitas e, por último, os sitiantes, que não cumpriam os ritos da Tora, os gentios e nativos edomitas e moabitas, estes últimos presentes somente para ouvir os textos que lhes eram, ao fim, repetidos em aramaico, língua usada também na Síria Oriental. Naquele tempo o que mais preocupava a todos os espíritos era a vinda iminente do Messias nacional e, as crianças, se ensinavam profecias evocativas, lendo versículo por versículo e decorando todos eles, para repetir quando interrogadas. Quando Jesus ia ao templo local, nas cerimônias públicas do culto, seu espírito costumava, às vezes, exteriorizar-se, e, imprevistamente, intervinha, de um ou de outro modo, esclarecendo os ouvintes, como se fosse uma autoridade sapiente. Numa das primeiras vezes em que lá esteve, interrompeu o Azan para corrigir uma interpretação do texto lido, referente ao profeta Samuel. Isso, como era natural, pela sua pouca idade e atrevimento, causou escândalo. Depois que passou a estudar em casa e já se desenvolvera bastante, ajudava seus pais nos trabalhos domésticos, na cultura do horto e no apacentamento do pequeno rebanho da família e, nesses trabalhos, aprendeu os hábitos e os costumes do povo local. De outra parte interrogava os dirigentes e membros das caravanas, para obter conhecimento sobre países estrangeiros, seus costumes, religiões, etc. E tudo isso concorreu bastante para que pudesse idealizar mais tarde suas maravilhosas parábolas e alegorias. O Evangelho está repleto de narrativas sobre curas e milagres efetuados por Jesus. Na realidade isso vinha acontecendo desde seus primeiros dias e aconteceria até os momentos trágicos do Gólgota. Desde criança, o divino enviado, muitas vezes só com sua presença, operava curas e fenômenos incomuns e, à medida que seus poderes psíquicos foram se exteriorizando com o crescimento, maiores e mais numerosas eram as circunstâncias em que tais fatos sucediam, enchendo de assombro e respeito a todos quantos os presenciavam. Ao deparar com o sofrimento humano em qualquer de suas formas, o Divino Mestre sentia-se tomado de compaixão e fluidos magnéticos irradiavam dele em grandes ondas. Como espírito de elevadíssima condição, pois era um serafim do 7º céu de amadores, já integrado na unidade da criação divina, espírito da esfera crística, padecia com o sofrimento dos homens e nem sempre podia esconder as próprias lágrimas. A aproximação de sofredores e malfeitores seu coração sangrava e não sossegava enquanto não beneficiasse a todos eles. E, com o passar do tempo, essa sensibilidade extraordinária, realmente divina, aumentou de tal forma que, muitas vezes, como acontecia no período das pregações, o levava ao esgotamento físico, sendo obrigado a afastar-se para refazer-se, porque estava atuando em um corpo de carne, sujeito às fraquezas próprias do plano denso em que vivemos. Desde quando adolescente, em Nazaré, com auxílio do Azan local, assistia e socorria necessitados, inclusive escravos e perseguidos. Se tens amor ao teu próximo, dizia Jesus, sentirás em ti mesmo suas dores e alegrias e, quando doente, poderás curá-lo de seus males. O sofrimento, afirmava, é a fonte do amor, as dores são cordas que nos atam ao Pai do céu. Bem-aventurados, acrescentava, os que sofrem miséria e doença, porque pagam nesta vida suas dívidas e grandes alegrias preparam para si mesmos na vida eterna. Aos doentes, muitas vezes,
Quando era jovem, perguntava: acreditas que sou capaz de curar-te? Se a resposta era afirmativa, respondia: pois então estás curado, porque a fé é uma força poderosa. Ou então: crê sinceramente na misericórdia de nosso Pai Celeste? Se a resposta era afirmativa, dizia logo: então, na certa que te curarás, porque a bondade de Deus é infinita. E sempre rematava esses curtos diálogos pedindo a Deus, fervorosamente, pela cura do doente. Jerusalém. Ao tempo de Jesus, a Palestina tinha aproximadamente 3 milhões de habitantes. Fig. 1, dividia-se em 4 províncias, a saber, a Itureia, a oriente do Jordão, a Galileia, contendo parte da Pérea, ao norte, ao centro a famosa Samaria, inimiga dos judeus, que levantara no Monte Garizim um enorme templo que rivalizava, em termos, com o de Jerusalém, e ao sul, a Judeia. Berço dos judeus de raça pura e aristocrática. Jerusalém era a capital nacional, famosa em todo o mundo antigo, centro da vida religiosa, sede do governo nacional, situada sobre um altiplano de quase 1000 metros de altitude, defendida por 5 quilômetros de muralhas e profundos vales e montes, num dos quais estava localizado o grande templo. Possuía a cidade 3 bairros, a saber, a Cidade Alta, residência dos ricos, situada no Monte Sião, a Cidade Baixa, situada às margens do Fosso de Terapion, onde se aglomerava o povo pobre, e o bairro do Templo, com suas vastíssimas dependências, dominando todas as imediações e ligado à Cidade Alta por meio de uma larga e extensa ponte de pedra. Normalmente, era de 65 a 70 mil habitantes a população da cidade, número este permanentemente multiplicado pelo movimento intenso de forasteiros e peregrinos. Pela Páscoa do ano 12, tendo atingido idade legal, que lhe permitia certa independência, Jesus, pela primeira vez, acompanhou sua família na peregrinação de costume, no mês do Nisan. Nessa época, de todos os pontos da Palestina e de países vizinhos, afluíam à capital judaica caravanas inumeráveis de peregrinos que se reuniam segundo as procedências, interesses, amizades, laços de família, etc. Ao passar uma caravana por determinado lugar, iam-se-lhe agregando todos aqueles que o desejassem, após o devido entendimento com o guia que a comandava. O caminho de Nazaré a Jerusalém, após a cidade de Siquém, tornava-se perigoso por causa dos bandos de malfeitores romanos, herodianos e mesmo judeus, que infestavam os ermos. Além disso, Siquém ficava na Samaria, região detestada e proibida. Por isso todos viajavam em bandos ou caravanas que possuíam guardas armados para defender os viajantes e preferiam esta rota mais extensa, porém mais segura, com 140 quilômetros, passando sucessivamente por Citópolis, Sebaste, Antipatris e Nicópolis. Por esta rota, ao terceiro dia, os peregrinos atingiam a capital, passando, ao chegar, pela Via das Rochas Vermelhas que chamavam de Caminho de Sangue. Por fim subiam ao Monte das Oliveiras, do cimo do qual avistavam as cúpulas douradas do grande templo. Agitavam então palmas, arrancadas do arvoredo rasteiro e entoavam o cântico dos degraus, de Davi: Aléu, Aléu, Aleluia. Nossos passos se detêm às tuas portas, ó Jerusalém. Esse canto bem representava a alegria intensa da chegada. Descrever o que se passava em Jerusalém durante a Páscoa é tarefa enorme, muito além dos limites postos a esta obra, e limitamo-nos a dizer que, ao chegar, os peregrinos acolhiam-se, parte em casa de parentes, parte acampava em lugares previamente marcados pelas autoridades clericais, mas sempre dentro dos muros, e muitos permaneciam sem abrigo, aboletando-se à sombra de muros, portais de residências, prédios públicos, etc. Fig. 2. Os que acampavam, armavam suas tendas, muitas delas ricamente ornadas de festões e barras de púrpura, com indicações de suas origens geográficas, preparavam ali seus alimentos, expunham mercadorias à venda, iniciavam visitas de negócios, misturavam-se com as multidões nas ruas e no pátio dos gentios, no templo, enquanto novas caravanas desfilavam pelas ruas, chegando de todas as partes e enchendo a cidade de alarido e de tumulto.